Aqui é Luiz Fernando do Bate-Bola Rubro-Negro. Antes de mais nada, segue o líder e segue o Bate-Bola também, né? A nossa resenha de toda terça. Então, pessoal, fazendo esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre o Flamengo, sobre o desempenho do time. Esse último jogo aí, o Flamengo quebrou dois paradigmas que eu vejo que são importantes, né? No primeiro, o Flamengo conseguiu fazer 4 gols em uma partida, coisa que não aconteceu ainda esse ano. Se a gente pegar os números relacionados às partidas, os gols por partida, o Flamengo só conseguiu fazer um 3-0 em cima do Ceará. Os outros jogos, diferença de 1 ou 2 gols. 3 gols em cima do Ceará e agora 4 gols em cima do Sport. É uma outra coisa que a gente pode perceber também nessa última partida, que o Flamengo levou o gol e ganhou o jogo. Coisa que não vinha acontecendo nas últimas 15 rodadas, né? Então nós tivemos um empate contra o Palmeiras, empate contra o Santos, empate contra o Vitória, empate contra aquele time ali de São Cristóvão e as derrotas para Chapecoense e São Paulo. Então jogos que levamos gols, não conseguimos vencer. Então, olhando esses números, eu vejo que o Flamengo, ele tem esse elenco do Flamengo, bem como o técnico também, eu vejo que ele tem um perfil para um campeonato de pontos corridos, né? É um time que faz poucos gols, tirando essa última partida, leva poucos gols. Mas o Flamengo tem 28 gols no campeonato, mas pelo número de chances criadas, o Flamengo ele teria que ter uma quantidade de gols maior, né? Acho que o Flamengo, finalizações certas, o Flamengo tem 91 finalizações certas, 118 finalizações erradas. Então o Flamengo, somando o número de finalizações e relacionado ao número de gols, o Flamengo ele precisa de quase 8 finalizações para fazer um gol. Bom, eu acho isso muito, né? Um time que tem que chutar 8 vezes para fazer um gol, né? A partir desses dados que eu faço essa análise. Eu vejo que um campeonato de pontos corridos ele se difere um pouco do mata-mata justamente por isso, né? O jogo você ganha de 1-0, vale 3 pontos, segue a vida e vai embora. Um jogo de mata-mata, ganha de 1-0, você corre o risco de sofrer a virada no segundo jogo. Um jogo de 2-0, idem, né? Então o Flamengo conseguiu no jogo, por exemplo, contra o Botafogo, fazer 2 gols e ficar por isso mesmo, né? Em 10 minutos e ficou por isso mesmo. Poderia ter feito 2, 3, 4. Aumentar, melhorar um pouco essa estatística, né? E no jogo de ontem também a mesma coisa. Fez o 4º gol, caberia mais, criou chance para isso. Contra o São Paulo criou bastante no segundo tempo, principalmente. Contra o Palmeiras, nós tivemos a oportunidade de ganhar contra o Palmeiras lá. O Vinícius Júnior conseguiu perder um gol que ele chutou sem goleiro, praticamente em cima do zagueiro, se não me engano, do Edu Dracena, que conseguiu salvar. Enfim, mais uma coisa que eu queria falar sobre o que eu venho falando sempre sobre ganhar esses jogos fora de casa, né? Ontem o Santos conseguiu perder para o América Mineiro na Vila. E tinha gente dizendo que empate lá na Vila era normal, porque o Flamengo não ganha todo ano lá. Mas o Flamengo é campeão brasileiro todo ano também, né? Então, se a gente pegar a campanha de 2009, o Flamengo ganhou de vários desses times fora de casa. Então, esses jogos grandes a gente precisa ganhar, não só para dar moral, mas são jogos que o time campeão vence. Os últimos campeões brasileiros, eles ganharam jogos importantes fora de casa. E nos últimos anos o Flamengo vem penando em relação a isso. Ano passado a gente não ganhou nenhum time de ponta, né? Que eu coloco aí os 4 de São Paulo, os 2 de Minas. Eu coloco nessa conta os 2 do Sul, mas ano passado não tinha o Inter. E eu coloco o Atlético Paranaense também, porque o Flamengo vive num jejum absurdo contra o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo no ano passado não ganhou nenhum deles. Em 2016 nós conseguimos vencer o Cruzeiro. Em 2015 vencemos o Internacional. Em 2014 não acho que teve vitória fora de casa.
contra esses times. É isso, né? E ano passado, como eu falei, não tivemos nenhuma vitória. Esse ano já tivemos contra o Atlético Mineiro, né? Perdemos a oportunidade de ter vitória contra o Santos e contra o Palmeiras. Eu coloco esses dois jogos como jogos que o Flamengo poderia ter vencido o jogo, deveria ter vencido. Não só poderia, como deveria ter vencido. Principalmente pegando o Santos entregue, né? Com técnico interino, jogadores agora. Jogadores, né? O Santos teve dois, então tinha dois jogadores suspensos, Jamota e o David Braz. Então era um jogo para o Flamengo vencer. Não era jogo para empatar. Principalmente abrindo o placar tão cedo. E aí eu volto a dizer, o Flamengo precisa repetir boas atuações e traduzir essas boas atuações em gol. Fazer 3-0, 4-0, tem que ser assim. O Flamengo tem que ganhar assim. Tudo bem que ganha de 1-0, 2-0. Bom, vale os 3 pontos. Mas a gente precisa melhorar um pouco essa estatística, porque precisar de 8 chutes para fazer um gol é muita coisa, na minha opinião. O São Paulo ele precisa de 6, mais ou menos. Fazendo uma comparação entre o Flamengo e o São Paulo, líder e vice-líder. O São Paulo precisa de 6 e com menos posse de bola. Bem menos posse de bola, né? O Flamengo é um dos líderes de posse de bola. O São Paulo, se eu não me engano, é o 20º. O último, em termos de posse de bola. Então, fazendo essa análise, a gente precisa melhorar muito esses números. Então, em relação ao que vem aí pela frente, eu vejo que o Flamengo deveria mesclar um pouco na quarta-feira, poupar alguns jogadores importantes. Eu não sei aqui, não vou dar uma de professor Pardal, não vou citar nomes, mas eu acho que deveria mesclar para ir com tudo no final de semana contra o Grêmio. E contra o Cruzeiro já faria, dependendo do resultado contra o Grêmio sábado, já tentaria fazer o contrário. Enfim, vamos lá. Vamos torcer, a gente está aqui para falar um pouquinho de Flamengo, não é ser pessimista nem muito otimista, é fazer uma análise do que a gente tem aí pela frente, do que a gente tem em termos de número, né? Pontos fortes do jogo de domingo, ponto forte que eu colocaria é a marcação alta, né? Pressão, o Flamengo criou muitas chances de gol, Ponto negativo, eu colocaria o Rodinei, que fez 9 cruzamentos, 8 errados. Isso é uma coisa que precisa ser revista, né? Ele, desses 8 cruzamentos aí, eu vou chutar uns 5 ou 6. Ele poderia ter buscado a linha de fundo, ele não foi na linha de fundo, ele cruza antes de tentar a linha de fundo com um marcador apenas, ele acerta esse marcador. Quando não, ele acerta o homem do primeiro pau. Então, com esse tipo de jogador, o Flamengo vai ser cemitério de atacantes, de centroavante, de jogadores de área. Então pode vir o melhor de todos aí, você pegar o artilheiro do campeonato, se você pegar o artilheiro da Premier League, o artilheiro de onde for, um cara de área e colocar no Flamengo com esse tipo de jogada, ele não vai vingar. Então, já que eu falei um pouco, eu falei do artilheiro do campeonato, podem pegar aí alguns gols do artilheiro do campeonato. Alguns desses gols foram feitos justamente com jogadas de linha de fundo dos laterais, cruzando para trás. E ali o atacante que tem uma boa presença, uma boa finalização, ele vai fazer o gol. Né? Não querendo defender os atacantes de área do Flamengo, longe disso, mas precisa melhorar muito isso. A presença do Marlos Moreno já melhorou um pouco a presença de jogadas na linha de fundo do lado esquerdo, mas também não foi suficiente, porque ele acertou 3 cruzamentos só. Uma outra coisa importante que eu vi nesse jogo foi a chegada do Cuejar, né, arrematando para gol. Então foram 3 finalizações, 2 certas. Pena que ficou só no primeiro tempo essas finalizações. Ele precisa chegar um pouquinho mais, mas é difícil, né? Jogando só com um volante fica difícil ele fazer o que chamam de box-to-box. Ele chegar na área para finalizar e voltar para marcar, ainda tendo que correr para o nosso zagueiro que está bem mais lento, né? Tem alguns botes errados também.
creio que houve uma falha dele no lance do gol. Ele poderia ter dado um passo para trás e tirado essa bola de cabeça, como falhou no jogo contra o São Paulo, que ele resvala a bola de cabeça pro Rojas e ele cruza para dentro da área. Ele poderia ter dado um passo para trás e ter dominado no peito. E ontem, se ele desse um passo para trás, pelo menos ele dava uma casquinha na bola e tiraria a bola para escanteio ou tiraria para lateral, nunca para o meio da área, né, meu filho? Você já aprendeu isso. Enfim, é isso que eu queria falar, né? Fazer essa análise. Eu acho que o Flamengo precisa rodar a faca na hora de enfiar. Ontem fez isso, mas poderia ter rodado mais ainda a faca, poderia ter saído com um placar bem mais elástico ontem. Ontem eu acho que o Flamengo poderia ter dado a goleada do campeonato. E o adversário merecia, né? Merece. Então é isso, pessoal. É o que eu queria falar com vocês sobre o Flamengo, né? Esse bate-papo rápido aqui. Sigam lá a galera lá no Bate-Bola. Amanhã vai ter a presença do nosso amigo Gilmar Popoca. E é isso. Vamos lá. Grande abraço para todos. Saudações.